avivamento. Sabe, eu gosto muito do ministério Aviva a Fé. Quando eu falo Aviva a Fé, eu fico lembrando de avivamento, e avivar a fé é melhor ainda. Então, por isso, quando eu chego aqui, que eu fico lendo Aviva a Fé, eu já fico instigado, a minha fé vai lá para cima, porque ela começa a ser avivada. Mas existem situações e momentos na nossa vida que essa fé, ela precisa muito disso. Eu queria ler um texto aqui, está lá no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, o versículo 26. Abacuque 3, não, 2, parte B. Abacuque 3, versículo 2, a parte B, quando Abacuque diz o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe, quando Abacuque ele faz esse clamor, ele revela a necessidade de um avivamento no meio do povo chamado povo de Deus. Às vezes a gente tem que ser como Abacuque e perceber como é que está a situação atual. Por que ele fez esse clamor? Avivar, trazer vida novamente. É porque já não estava funcionando como funcionava antes. Como cristãos, às vezes a gente precisa de um avivamento, porque a gente começa naquele fogo, naquele primeiro amor, a gente prega a palavra, a gente vai. Tem uma coisa que eu admiro no Belso, ele vai ser um exemplo para essa noite. 37 anos, eu comecei a acompanhar ele, já está com 50 e alguma coisinha lá, mas ele tem uma coisa: aonde ele vai, ele prega a palavra. Ele é chamado para fazer um serviço, quando eu vejo ele está com um grupo já, formando uma célula, onde ele estiver. O serviço é alguns dias lá, quando menos espera, ele está lá de alguma forma pregando a palavra, pregando a palavra. Ele não deixa a coisa cair, mas às vezes a gente deixa. Às vezes você é aquele que pregava a palavra, anunciava o evangelho na sua rua, lá no seu bairro, e de repente você, por algum motivo, você estaciona. Falar de reino, o reino não para, o reino é eterno, é para sempre. Eu não posso nunca me cansar de anunciar a palavra. E aqui, Abacuque começa a olhar para a situação da igreja e percebe que a igreja está precisando de um avivamento. Ageu, ele diz uma coisa interessante, ele diz, 2, versículo 3, quem dentre vós, quem viu essa casa no seu primeiro estado, na sua primeira glória, como é que você vê agora? Ele diz assim, não é nada comparado com aquela que a gente conhecia. Olhe para você mesmo. Você ainda tem aquele fogo do primeiro amor? Ele começa a chamar a gente para fazer uma observação. Eu preciso ver quem sou eu. Eu tenho uma meta que eu fico orando, Deus, eu quero bater essa meta. Todo ano eu fico dizendo, eu quero 100 pessoas, eu quero ganhar 100 pessoas para Jesus. Aí depois eu vou ganhando as pessoas para Jesus, e daqui eu perco a conta, eu fico aperreado porque eu perdi a conta, aí eu fico, Jesus, eu quero ganhar 100 pessoas para... Não é como igreja, é pessoal, é eu. Eu não quero ganhar 100 pessoas para Jesus no púlpito, eu quero ganhar 100 pessoas para Jesus na rua. Porque o evangelho é isso, o evangelho não é estar aqui, o evangelho funciona lá. Tudo que é ministrado aqui, tudo que eu recebo aqui, é que para que seja passado lá, para as pessoas lá fora. Elas precisam de você. E Abacuque agora estava preocupado com a igreja. Quando ele fala que dessa casa, para quem conheceu a glória dela e como ela está hoje, quando a gente fala de casa, a gente pensa, está falando do templo, do local, não. Ele está falando de igreja. Aí a gente aprendeu, a Bíblia diz que nós somos igreja. 1 Coríntios 6, versículo 19 diz, ou vós não sabeis que sois casa, templo e morada do Espírito Santo. Então diga, eu sou igreja. Se alguém perguntar quem é a igreja, você vai dizer, você é a igreja.
Como é que está essa igreja aí? Como é que está essa casa? Está sedenta por vidas? Sabe, essa peça aqui eu quase choro. Parece ser uma peça tão simples. Mas eu fiquei orando ali a Deus, dizendo, meu Deus, os missionários. Eles, Deus. A irmã disse assim, você tem uma liberdade para gritar Jesus a hora que quiser, da forma que você quiser. E muitas vezes nós não gritamos. Temos a liberdade de anunciar esse evangelho com muito amor para as pessoas. E não conseguimos aproveitar essa liberdade que temos. Sabe, a gente às vezes passa o dia todinho, nos relacionamos com tantas pessoas, e não conseguimos sequer falar de Jesus para uma pessoa. Nossa maior falha é nos subestimarmos no reino. Não se subestime no reino. Como assim? Achando que você não consegue anunciar a palavra para alguém. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é crente, se você está vivendo a sua vida para Deus, um Jesus te ama teu tem mais poder do que uma pregação de alguém que não vive uma vida para Deus. Somente um Jesus que te ama pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu não sei se na outra vez eu falei de um testemunho de um rapaz que trabalhava comigo e Deus mandou dizer para ele que Jesus amava ele. Eu fiquei olhando, o cara tem esposa crente. O irmão dele é presbítero de uma certa igreja, prega para ele direto. Eu vou chegar para o cara e vou dizer, Jesus te ama? Ele já ouviu tanto isso. E o Espírito me incomodou para dizer a ele somente isso. Diga somente isso a ele. Eu queria pregar para ele, mas o Espírito disse, diga somente isso para ele. Eu não quis falar. Eu me segurei, fiquei com angústia dentro de mim, porque eu não queria falar só isso. Eu decidi falar, depois de meia-noite, eu estava trabalhando com ele. Eu cheguei para ele, sabe que em empresa todo mundo tem um apelido, né? O nome dele é Josué, o pessoal chama ele de Bode. E eu cheguei e disse, Bode, vem cá. Ele disse, que foi? Eu vou te falar uma coisa aqui, vai ficar só nisso aqui, não vou te falar mais nada. O Espírito Santo mandou dizer que Jesus te ama muito. E deixa eu dar logo a real para você. Deve te amar demais, porque eu não ia falar não. Só estou falando porque ele insistiu demais. Eu sei que tem esposa crente, teu irmão lá que é presbítero, mas ele mandou te dizer isso. Agora te vira para essa informação, homem, que eu já fiz a minha parte. Era só isso aí. E eu achei que era uma loucura fazer só isso. Sabe? Porque ele me falava muito de que ele ia para a igreja, de que ganhou a Bíblia do irmão, de que ele me falava muito. Isso foi um sábado, na madrugada. Domingo a gente folga, na sexta trocamos horário. Ele ficou de manhã e eu à noite. Quando eu largo pela manhã, que eu encontro Josué, chamado Bode. Ele era um cara bem grossão. Ele passa por mim e diz, irmão, diga, meu filho, o senhor não disse que Jesus me amava? Ele se disse, pronto, Pai do Senhor. Fui peguei e me converti. E está até hoje no Evangelho. Sabe? O reino de Deus é isso. O reino de Deus, ele é simples. Por muitas vezes nós complicamos o negócio e aí nós travamos. Jesus falou, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. É só obedecer. E o obedecer, eu estou aqui com uma coisa aqui, mas deixa eu te falar um negócio. O que Jesus deixou para a gente ministerialmente, ele disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura, querido. Não tem nada complicado. É só passar aquilo que você recebeu. Muitas vezes a gente está aqui, a gente tem um vizinho e a gente não quer falar com ele. A gente quer esperar alguém de fora. Deixa eu te falar uma coisa. Você está muito mais perto dele, ele é teu próximo. A Bíblia diz que amar o próximo. Você é o próximo dele. Não precisa fantasiar nada não. Só chega para ele e apresenta o Jesus que transformou a tua vida. Só chega para ele e diz o quanto Jesus é bom.
Tem muita gente que chega para ele e diz assim, cara, Jesus é muito bom. E ele fica olhando e diz assim, não porque isso, Jesus é muito massa. São 27 anos de aparência dele, cara, eu não quero me afastar dele nunca. E o cara começa a olhar, e ele espera um nível de pregação, e eu começo só com isso aqui, daqui a pouco a gente está tudo junto, depois ele se converte. O evangelho ele é muito simples. O evangelho ele não requer que você tenha a mesma linguagem que eu, a mesma linguagem que o pastor, é a tua linguagem, que Deus vai te usar. Guarda isso no teu coração. Deus ele quer te usar. Ele me usa de um jeito, mas ele quer te usar. Deus quer usar pessoas simples para confundir aqueles que se acham o menor aqui na terra. Ele será o maior no reino de Deus. Eu estou falando de avivamento porque por muitas vezes pessoas funcionais no reino, pessoas que multiplicam muitas vezes no reino, deixam de multiplicar por algum motivo. E sabe, a gente fica preocupado com isso. Muito preocupado. Eu sei que é uma coisa comum. Quando a gente começa a falar, o texto de Ageu, ele tem tudo a ver com o que o Senhor, ele deixou lá registrado em Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 4 diz assim: este eu tenho contra ti, que tu deixaste as primeiras obras, tu abandonaste o primeiro amor. Pessoas que faziam e já não fazem mais. Eu tenho uma linguagem que eu uso muito na minha célula e com meus meninos. Um bocado de homem velho eu chamo de menino. Se o cara não tem sede por almas, tem alguma coisa errada nesse evangelho dele. Porque o evangelho de Jesus, ele só revela um homem que tinha muita sede por vidas. Pastor, mas eu não consigo chegar perto. Eu tenho uma dificuldade de chegar perto. Deixa eu te falar uma coisa. Olha e profetiza. Olha e começa a orar para aquela pessoa. Porque você não precisa nem ir. Deus vai te colocar ele aqui perto de você. Olha e começa a abençoar a vida dele sem ele saber. E daqui a pouco você vai ver ele sentar perto de você. E você vai perceber o desejo dele de ouvir Jesus na tua boca. Comece a exercitar isso. Começa a olhar para aquela pessoa lá que está embriagada. Olha só para ele, não fala nada. Diz: Jesus, liberta ele da tua mente. Começa a desejar a libertação dele. Começa a desejar ver ele aqui sentado. Deus ele vai te dar visões. Quando você começa a ter esse tipo de coração, esse tipo de desejo, Deus vai começar a mostrar a você pessoas sentadas nessa cadeira. Você diz: eu estou vendo fulano nessa cadeira, eu estou vendo meu tio, meu pai, minha mãe, eu estou vendo meu vizinho aqui. Deus vai começar a revelar, ele vem para cá. Deus vai te mostrar coisas que você nunca viu. E isso quando você está disposto. Se você perdeu essa disposição, você precisa de um avivamento. O evangelho que você vive precisa ser avivado. Sabe, às vezes você vê a pessoa aqui em cima e você não conhece muitas vezes a nossa história. Eu sou um homem que eu sempre gostei de pregar o evangelho, mas eu já fui muito tímido para iniciar a conversa. Então eu aprendi isso. Eu aprendi a olhar e orar. Eu chegava na empresa e quando eu via alguém, eu ficava olhando para ele, eu orava por ele, orava por ele. E quando eu menos esperava, Deus botava ele aqui no ônibus perto de mim. E daqui a pouco Deus fazia ele me falar a história dele e me dava ele para mim. Eu sentia que Deus estava me dando ele para mim. Deus está me dando ele. Deus ele vai te dar a pessoa que você deseja. Sabe, eu queria nessa noite fazer algo louco, deixar um desafio louco. É você começar a olhar para a pessoa e deixa ele ir seguir o caminho dele. Se você não tem coragem de falar de início, você diz: Senhor, abençoa.
muda a vida daquela família, muda a vida daquela pessoa, e depois você vai ver o que vai acontecer. Olha que é bem simples aqui, viu? O evangelho é assim, ele é bem simples, mas ele gera coisas tremendas. Ele gera milagres tremendos. O meu apóstolo me ensinou muito isso. Eu não entendia ele. Eu não estou pregando que eu estava. A gente ia para uma oração, consagração todo dia de manhã. E ele saía e sentava na calçada, no chão lá. Eu chegava, ia atrás dele, sentava, ficava perto dele. E eu não compreendia o porquê ele saía da oração e sentava lá. E eu comecei a fazer isso por vários dias. Eu digo, eu vou tentar entender ele. Eu não conseguia entender. Sabe, ele tinha uma mentalidade, ele não me dizia, mas eu estava lá, sentado lá, olhando, o ônibus passava, e ele olhava para o ônibus. E depois de alguns dias, quase meses, eu estava lá acompanhando ele. Ele dizia assim, olha, vai ser minhas ovelhas. O ônibus passava e dizia, vai ser minhas ovelhas. E eu comecei a perceber que ele estava orando pelas pessoas de uma forma silenciosa. Eu guardei isso no coração. Eu disse, eu vou fazer a mesma coisa, eu quero ver o que é que vai acontecer. Quando menos espero, começou a acontecer testemunhos. Lá na frente, dizendo que as pessoas passavam no ônibus e criticavam ele. O que é que esse homem está fazendo aí nessa calçada? Criticando ele, daqui a pouco o cara estava lá convertido. Lá na igreja. E eu disse, eu vou imitar ele, eu vou começar a orar pelas pessoas assim, dessa forma. E ele gerou esse desafio no meu coração. Em momentos da minha vida, eu ficava na laje da minha casa lá, orando pelos meninos que passavam, como eu já falei, não sei se eu falei nessa igreja. Mas eles passavam e eu olhava a situação deles, uns vendia drogas, eu passei, vi um apresentando a arma para o outro. Eu disse, eu vou tomar uma postura, eu vou ficar aqui em cima, eu vou orar. Eu ficava de tarde, eles passavam e eu orava. Quando eles não viam, eu estava, Senhor, espírito de prostituição, espírito de bebedice, espírito de vício, eu começava a repreender. Toda vez que eles passavam, eu estava orando lá em pé, na laje lá de casa, acenava para eles, boa tarde, tudo bem, vamos lá, e orando por eles. Todos que eu orei se converteu. 2 meses depois, eu via um passando com a Bíblia, dando a paz do Senhor para mim. Um deles está sob a minha cobertura na minha célula, na igreja. E assim a coisa foi acontecendo, sabe por quê? Sede por vidas. O Senhor me direcionou, enquanto eu estava aqui, que a igreja ela precisa ter sede por vidas. Guarda bem isso aqui, vou falar de novo. A igreja não precisa saber fazer. A igreja precisa ter sede por vidas. Deu para captar? Você não precisa saber fazer. Você precisa querer ter sede por vidas. Você vai ter surpresas tremendas, viu? Vai ter gente aqui que o pastor vai dizer, rapaz, o que está acontecendo? Vai começar a trazer amigos, familiares, vizinhos, e eles vão começar a se converter. Eu falo isso sem nenhuma emoção. Sabe, o clamor pelo avivamento era porque a luz do mundo já não brilhava como antes. Estava perdendo o seu poder de iluminação. O Senhor nos ensinou que nós somos a luz do mundo. E agora o profeta ele começa a olhar para aqueles que deveriam ser luz do mundo, que já estão mais brilhando. Isso é normal no nosso mundo natural. O mundo da fé, o evangelho, as coisas funcionam de uma forma tão interessante. Porque você sabe, pronto, a luz comum, é normal ela perder o brilho. E daqui a pouco a gente usa uma linguagem, dizer que a luz está meia vida, né? Essa luz está meia vida, está meio brilho. No evangelho eu começo a ver as coisas muito diferentes. Porque quando eu digo, quanto mais a gente trabalha, normalmente deveria cansar. Aí vem o livro de Isaías 40, versículo 31, que diz assim: e os que confiam no Senhor, eles não se cansarão. Eles renovarão a sua força, voarão com asas como que águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Aí eu começo a entender por que essa estiga, depois de tanto tempo de evangelho, e o cara está lá pregando a palavra e o cara não deixa. Talvez você diga, não pastor, eu estou um pouco cansado. Não, não, não. Não é assim que funciona. Vamos avivar a nossa fé. A Bíblia diz que você não vai cansar. Creia nisso. Você vai decolar. Você vai avançar. Sabe, a tua célula vai crescer muito. A tua célula vai pipocar. Muitas vidas se converterão. Quando você começa a desejar isso, vai acontecer algumas coisas interessantes na tua vida. Você vai acordar pensando em alguém, Deus vai mandar você orar por ela. Eu não sei se é legal para você acordar na madrugada e não conseguir dormir. Mas eu quero deixar uma palavra profética aqui. Alguns de vocês vão acordar de madrugada. Escuta bem direitinho. Vocês vão acordar, vocês vão pensar, deve ser que eu estou com vontade no banheiro. Vocês vão no banheiro, vão deitar na cama, não vão conseguir dormir. Pode guardar isso de uma forma muito consciente. Não vão conseguir dormir. E o Espírito de Deus, Ele vai lembrar algumas pessoas a vocês, para vocês orar. Isso vai ser de uma forma tão natural, de uma forma tão simples. Mas vocês vão ver os frutos do que vai acontecer. Pode guardar. Sem nenhuma emoção, eu falo isso. Essa é palavra profética sobre a tua vida. Deus vai dar pessoas para você cuidar em oração. E a tua oração vai gerar a conversão deles, a transformação de vidas. Famílias voltarão a rir por causa de você. A alegria de muitas famílias vai ser restaurada por causa de você. Pode guardar isso. Pode guardar isso. Esse Deus, Ele é muito lindo. Ele é muito tremendo na forma como Ele trabalha. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai cansar. Você que estava pensando em dar uma estacionada, você estava pensando em descansar. Só descansa quem está cansado. E a palavra diz, Deus renovará as tuas forças. Você não vai estacionar. Há muito caminho para você. Elias um dia resolveu parar. Ele disse, eu vou parar, Senhor, tá bom. Eu já fiz tanta coisa, já tive tanta experiência. Eu já vi fogo do céu descer. Eu já vi a chuva parar, eu vou parar, tá bom demais. Eu vivi o que muita gente vai tentar viver ainda e não vai conseguir. Porque às vezes a gente se acha no direito de nos aposentarmos dentro do reino. Porque você já fez muito. Sabe, na minha visão humana, Elias fez muito mesmo. Elias foi um cara que eu dizia, vou pegar uma carruagem e vou levar ele agora. Mas a voz de comando de Deus foi outra. Diz, Elias, andasse tanto para sair da cidade, tu vai voltar ao mesmo caminho, porque tem muita coisa para tu fazer. Então para você que está aí, e estava pensando, eu vou dar uma paradinha, eu vou estacionar. Sabe, está dando muito trabalho. Deus está dizendo, não, não, não. Você vai voltar. Não era nem para você ter se afastado. Você vai voltar. Elias não era nem para estar ali. Ele disse, volte agora o caminho todinho que você fez. Porque tem muita coisa para você fazer na terra ainda. Deus, Ele é muito lindo. Deus, Ele é muito lindo. Não vai parar. Não vai parar.
Sabe? A igreja do Senhor, ela sempre será uma referência muito forte com relação ao amor de Deus representado na terra. Quando eu vejo a igreja do Senhor, eu só me lembro de Atos 4, versículo 29 a 30. Quanto maior era a dificuldade, eles paravam, se reuniam e começavam a orar: Senhor, nós passamos por essa situação. Os discípulos tinham sido açoitados, proibidos de anunciar o nome de Jesus, senão ia morrer. E quando eles chegam para conversar, todos começam a entender a situação, e todos numa só voz começam a orar: Deus, nos dá agora ousadia para voltar lá e pregar com muito mais intrepidez. E enquanto nós pregarmos, estende a tua mão para curar, para batizar, para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Então essa é a igreja do Senhor que eu conheço. Não é uma igreja que para, é uma igreja que para sim, mas para orar, se renovar as forças e voltar com tudo. Então você não vai parar. O ministério de Cristo não para, ele cresce, ele avança. Ele avança. Ah, queridos, a cada pessoa que olha aqui, eu consigo ver uma multidão por trás. Sabe? Eu consigo ver tantas pessoas através de você. Pessoas que eu não vou alcançar. Pessoas que o pastor Melk não consegue alcançar. E Deus me mostra pessoas por trás de você. Pessoas que só você pode chegar lá. Pessoas que vão querer ouvir você e muitas vezes não vai querer ouvir o pastor Melk. Deus, ele me trouxe aqui para dizer o quanto você é importante no reino. Porque muitas vezes você olha a gente aqui como pastor e você diz assim: o pastor é mais importante no reino. Não. Aqui eu estou em cima. No reino somos todos iguais. Quer ser grande no reino? Sirva a seu irmão. É assim no reino de Deus. A gente tem uma visão e a gente muitas vezes, o século hoje nos dá uma visão muito deturpada da igreja. E a gente, por muita gente, se escora achando que só o pastor é aquele que vai ganhar as almas, porque ele está pregando aqui. Não. O tempo está próximo, Jesus está voltando e as pessoas precisam de você. Elas necessitam de você. Aí então quando eu começo a ver a igreja, e eu sempre creio que a igreja é isso. A igreja é o poder de Deus na terra. Porque o evangelho é poder para aquele que crê. O que vai acontecer, o que eu estou falando aqui, é que vai acontecer grandes coisas, milagres. Mas deixa eu te falar uma coisa, aonde ninguém consegue ver. Sabe, quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente começa a ver o que Deus faz por intermédio de pessoas que nunca apareceram. Eu conheci irmãos na igreja lá que ninguém dá nada por eles. Milagres tremendos estavam acontecendo lá na rua, por intermédio da vida deles. Irmã que nem nunca subiu num púlpito. E Deus curando enfermidade assim na hora, enfermidade que era visível, sumindo na hora. Irmãos que vendiam picolé na praia lá, amigo meu, que Deus usava ele, alguém morreu afogado, e Deus dizia: volte agora que eu quero que você ore. Polícia cercando tudo, e o irmão disse, Deus disse: vá lá e volte, e orar, e a pessoa voltar. Deus, ele age através de coisas simples. E ele está dizendo: eu quero fazer milagre na terra. Mas não é somente aqui, é na terra.
é aonde você mora. O milagre não acontece, é como eu estou dizendo. Quando a gente fala de milagre, a gente assusta algumas pessoas. Porque por muitas vezes você acha que só vai acontecer se você fizer uma oração muito alta, não. O milagre vai acontecer quando tiver alguém de Deus perto da situação. Alguém que quer fazer a vontade dele. Sabe por que eu falo isso? Porque eu encaro a igreja. Quando o pastor falou, você ia pregar na quarta-feira. Eu tentei, mas ele fez, não, é a quarta pau. Botei lá e eu fiquei jogando lá nas minhas redes sociais, quarta pau, porque eu amei. Poder, a quarta do poder. É evangelho. O evangelho é poder de Deus para quem crê. Quarta power. Então essa é a nossa quarta power. Aí eu estou profetizando a quinta power, a sexta power, o sábado power, o domingo power. Sabe por quê? Porque o evangelho está lá, você está lá. Poder de Deus. Se você crê no evangelho, tem poder de Deus onde você estiver. Chegasse numa festa, a festa vai ser power. Porque chegou alguém que crê no evangelho de poder. Mas eu fico preocupado porque, assim como diz em Mateus, muitas vezes acontece, a gente tem que estar acordado para que não entremos nessa situação. Eu tenho muito medo também de entrar. Mateus 24, versículo 12, quando diz que o amor de muitos irão esfriar. Por quê? Por causa do aumento da iniquidade, queridos. Ah, dói, viu? Eu sou pastor. Lá o pessoal me tem como uma pessoa muito forte, sabe? Eu tenho postura, eu digo, não, eu aguento o pau. Pode vir aqui que eu aguento a coxa, pode vir, eu seguro. Mas sabe o que é que mais dói? É quando eu vejo aquele irmão que prega a palavra, o cara é crente. Aí de repente ele se encontra nessa situação, o amor dele esfria. Por causa da iniquidade. Muitas vezes eu chego para alguns deles e começo a conversar e eu percebo que a iniquidade chegou na vida dele e ele esfriou. Enquanto muitas vezes ele sendo criticado por algumas pessoas, eu consigo parar perto e dizer assim: deixa eu chorar um bocadinho pela tua situação. Hoje nessa quarta power, Deus ele vem para destruir todo o poder de esfriamento que o século, que os dias querem trazer sobre a tua vida, amém? Não haverá esfriamento na tua vida. Haverá poder do evangelho na sua vida. Poder do evangelho. A convicção que eu vi no meu coração, eu vi com um projeto, o homem projeta coisas na mente. E Deus começou a trazer outra convicção no meu coração quando cheguei aqui nesse lugar. Deus disse, eu quero uma palavra ainda, não é uma palavra para o momento, eu quero uma palavra que gere frutos amanhã. A unção que Deus tem para liberar sobre a sua vida hoje vai gerar frutos da tua vida amanhã. Não vai ser algo para agora, vai ser para sempre. Eu chamo de a unção que fica. Deixa eu só confirmar o texto aqui, e você não saber. Texto de 2 João, 1 João, deixa eu ver. Dois, 27. Guarda isso aqui com muito carinho. Essa não estava na pregação. Ele diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, ele permanece em vós. Aí ele diz, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Não precisa saber, você tem que querer. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, e ela
permanecerá. Ele diz que é uma unção que permanece. Eu chamo de uma unção que fica, não é uma unção para o culto. É uma unção que permanece. É uma unção que te ensina. Não temas quando chegar o momento. Quando você chegar perto, não temas. Ah, eu não decoro o texto bíblico. O Espírito Santo está dizendo, deixe que eu lhe ensino o que você vai falar. Para ganhar alguém que era muito evangelizado, eu não precisei usar um texto bíblico. Eu só fiz obedecer o Espírito Santo e falar o que ele mandou. Não quero sacrifício, eu quero obediência, o Senhor falou. Sabe? Eu estava com uma pergunta para fazer. Tu não me responde não. Tu responde para tu mesmo. Quando eu vejo essas situações de crentes cheios de poder e crentes que estão esfriando, eu fico me perguntando, quem sou eu no meio dessa situação? Eu sou aquele que está forte e ainda está firme, ou aquele que está fraco? Porque se você tiver lá no seu coração dizendo assim, pastor, eu esfraqueci um bocadinho. Tem um recado de você, um recado para você agora, que está dizendo lá no seu coração, eu não sou mais o mesmo, eu estou fraquinho. Joel 3, versículo 10, você vai profetizar sobre a sua vida. Diga ao fraco, eu sou forte. Se a tua mente, a tua alma quer jogar jogar no seu entendimento que você é fraco, comece a dizer agora nada disso. A palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte. Você é forte. Eu converso com os jovens, e alguns jovens, eles têm uma conversa para mim, que jovem é muito bom de conversa, são muito inteligentes. E chega para mim e diz assim, pastor, ser crente e a gente jovem está muito difícil, pastor. Eu disse, está muito difícil ser crente. Para ser jovem, para ser crente hoje está difícil demais. Eu disse, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, livro de João, livro de 1 João. Ele diz lá no capítulo 2, versículo 14, na parte B. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes e já venceste o maligno. Então eu estou lá com meus 45 anos, quando eu vejo um jovem dizendo a mim que é difícil ser cristão, eu digo a ele, está errado, o diabo já está mudando o conceito. Você é mais forte que eu, meu filho. Você é bem mais forte que eu. Porque eu, na tua idade, eu pregava evangelho, eu ganhava almas, eu fazia tudo. Eu não subia no púlpito antes. Mas o que eu fazia na rua, em milagres que eu já via acontecer, é brincadeira. Então você é bem mais forte do que eu, querido. Então se alguém começar a te dizer, não, para viver agora minha juventude aqui é difícil, não. Porque você tem uma força dada por Deus. E você já venceu o maligno, é assim que a Bíblia diz. Tudo o contrário a isso é mentira do diabo. Você é muito forte. Você tem muita força, Jorge. Guarda uma coisa na sua cabeça. Independente das situações que tem no cercado, você não é um perdedor. Porque as escrituras dizem que a gente é um vencedor. Romanos 8:37, ele diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não permita que algo que acontece no teu redor venha ferir a tua sede por Deus, venha ferir aquilo que Deus tem para a tua vida. O diabo ele tem roubado o foco da gente. Eu falo da gente, eu estou incluído, porque eu sou homem, não sou um anjo pregando. É um ser humano, a gente vive a mesma situação. Em níveis diferentes, mas é a mesma situação.
Hoje, quando você vai conversar com algumas pessoas, começam a ver a situação, as pessoas param para falar de situação do Brasil, param para falar de desemprego, param para falar disso, e você perde o foco. E o teu foco não é esse, essa parte aí que vai cuidar de Deus. Tem muita gente que não consegue mais viver uma vida tranquila, porque está preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir. Gente, Deus, Ele vai cuidar de você. É comum de um ser humano, sim, mas não perca o foco, é o céu. O teu alvo é Jesus. E Ele cuida de vós. Por que eu estou falando isso? Porque eu também passo minhas situações. Faz 3 anos que eu estou desempregado. Mas eu posso falar uma coisa? Deus, Ele tem suprido de uma forma maravilhosa. Porque às vezes você acha que, o pastor está falando isso porque ele não sabe o que eu passo. Eu sei muito bem, viu? Eu sei muito bem. Há 3 meses atrás, eu tive uma experiência que um pai não quer ter. Meu filho foi no armário, procurou o biscoito dele e não achou. E quando ele não achou, ele fez... Chegou para mim 14 anos, parece um homem. Papai, criado dentro de casa. Nunca nem trabalhou, nunca fez nada. Papai, o senhor quer que eu trabalhe? Aí eu fiz. Não, quero não. Aí assim, por quê? Porque eu olhei lá, não tem meu biscoito. Fui na geladeira lá, tá. Eu disse, sim, Deus vai prover. Não, mas o senhor vai trabalhar de quê? Não, eu vou criar um projeto. Aí eu achei bonito, e ao mesmo tempo eu disse, meu Deus, ouvi isso do meu menino, eu disse, mas não se preocupe não. Deus, Ele vai prover. Na mesma hora, eu fui levar um negócio lá, disse, vamos comigo, levar uma coisa ali, mas quando voltou, Deus proveu o biscoito dele. No mesmo dia, 2 horas depois, ele falou isso. A gente voltou. Aí ele olhou, eu dei a ele e disse, compra o teu biscoito. Ele comprou, que estava na mão dele, eu fiz. Foi o que eu disse a você. Deus proveu. Olha para os pássaros. Eles não trabalham. Eles não fiam, descem. Mas o Senhor, contudo, proveu o mantimento para eles. Não serão vocês bem mais importantes e bem amados por Deus do que eles? Por que eu estou falando isso para você? Porque o século quer roubar o foco. Sabe? A gente tem que ler as situações. Eu sou pregador da palavra. Mas se de repente a minha mente começar a perder o foco, eu começo a não consigo ver mais a provisão de Deus na minha vida, e daqui a pouco eu não estou conseguindo nem pregar a palavra, porque eu estou preocupado com coisas que muitas vezes eu nem vou resolver. É melhor deixar Deus resolver. Tem um pastor ele é bem velhinho. Ele dizia, tem um texto que diz assim, Deus, livro de Salmos, Deus tem milhares de carros, e nos seus milhares de carros ele vai para o monte Sião. Aí ele disse assim, Deus tem muito carro. Aí se você estiver precisando de um carro, peça a Deus. Até isso eu oro. E nunca tem me faltado nenhum carro para me levar no lugar. Porque Deus tem milhares de carros. Quando eu preciso, eu oro a Ele. Senhor, envia alguém aí de carro. Estou precisando de um carro. E sempre aparece alguém de carro. A gente não pode perder o foco. Eu vim falar de avivamento, e quando eu falo de avivamento, eu começo a ver vidas sendo salvas. Mas o diabo tenta roubar o foco da igreja. Sabe, como cristão eu tenho que ter sede por almas, sede por vidas, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não permita que lhe seja roubado do foco. Uma vez a gente estava pregando e o apóstolo ele começou a falar uma coisa, a gente não pode perder foco.
A gente tem ministério de louvor, a gente tem ministério teatral, a gente tem ministérios e mais ministérios, mas isso aí a gente não encontra na igreja primitiva. A gente encontra um povo que tinha sede por vidas, e esse povo se multiplicava porque eles pregavam a Jesus. E esse é o nosso chamado, é anunciar o evangelho a toda criatura. Aí quando a gente começa a fazer isso, você vai começar a ter as experiências. Curas acontecerão por intermédio de muitos aqui. Não precisa, deixa eu te falar de novo, vê como é simples o evangelho. Não precisa de sacrifício, obediência. A obediência vai gerar milagres em tua direção. A obediência vai gerar milagres em tua direção. Amém? Deu para guardar isso? Eu estou falando isso. Já consigo, às vezes eu fico rindo, porque eu consigo já imaginar o que vai acontecer amanhã, essa semana. Nós já estamos acostumados a receber palavra profética num nível bem diferente. E é por isso que eu digo a vocês, guardem bem os detalhes do que estamos conversando aqui nessa noite. O Senhor, Ele vai avivar a obra dele no meio dos anos. Haverá um avivamento aqui em Surubi tremendo. Sabe, o pastor ele já profetizou. Surubim é de Jesus, acabou-se. Já fincou a bandeira. E Deus está dizendo para o seu povo, entra para a peleja, o resto eu vou cuidar. O restante eu vou cuidar. Deixa eu tentar aqui finalizar. Então você não é um perdedor, porque em todas essas coisas, Romanos 8, 37, todas essas coisas você é mais que vencedor, sabe? A gente tem que declarar na nossa vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode mesmo. Você pode, você vai conseguir. Não perca o foco. Não perca o foco. É em tudo na nossa vida. Tudo que você quiser na sua vida. Não perca o foco. Em Deus você consegue. Tudo. São até as mínimas coisas. Eu assisti a cena de uma menina na igreja mesmo, que ela é igual ao pai dela. Eu vou falar que é minha sobrinha, viu? Ela é toda durinha. Ela anda toda durinha, ela toda... Aí ela queria fazer o quê? Ela queria participar da coreografia da igreja. Que precisa de uma elasticidade muito grande, precisa de ter uns movimentos bem interessantes. E ela é toda durinha. Mas ela queria, e o pessoal barraram ela. Porque ela é muito durinha mesmo. E ela começou a orar a Deus, e ela começou a ensaiar em casa, sozinha. Gente, quem conhece, quem viu o processo dela. Como eu disse, eu estou falando aqui, é minha sobrinha, né? Ela toda durinha, realmente era difícil para mim e para a família acreditar que realmente ela ia chegar lá naquele nível. Mas ela orava a Deus, ela ensaiava em casa, orava a Deus, ela era barrada na igreja. Porque realmente não dava para enxergar isso nela. E essa menina começou a orar a Deus. E ensaiando em casa, e quando eu menos espero, ela começou a fazer balé. A menina começou a dançar de um jeito tão tremendo. Começaram a chamar ela para entrar nos casamentos. Daqui a pouco ela foi chamada, queriam levar ela para Portugal. A mãe dela ficou com medo. Ela entrou até na aula de boilé depois, mas ela aprendeu muita coisa em casa. Ela fazia, tio, é para aqui. Ela andava na ponta do pé dentro de casa. O que é isso? Ela criou uma elasticidade que não é comum, é Deus. Eu posso todas as coisas que me fortalecem. Eu estou falando de coisas simples. Por quê? Porque tem coisas simples que você se enrola. Nisso também pode chamar Deus, que Ele vai agir. A gente tem um costume de só chamar Deus em coisas grandiosas. E eu quero te dizer que Deus trabalha em coisas simples. Se você está enrolado com coisas simples, chame Deus. Ele é Pai. Ele quer ajudar, Ele quer fazer. Só tem uma coisa que Deus não quer. Não perca o foco. Se alguém, que eu sempre digo, eu vou fazer um encontro com Deus. Eu tenho uma equipe lá trabalhando de quase 70 pessoas. A gente já está no jejum e tal. Estão gerando o encontro na fé. Sabe?
E eu sempre digo a ele, nós somos condutores da glória. Receba para você também. Condutores da glória. Por quê? Porque a gente diz o quê? Vai ter um encontro com Deus. E a pessoa vai lá para aquele local. E quando chega lá, ele não vai encontrar Deus. A primeira pessoa que vai encontrar é você. A pessoa que está lá trabalhando. A pessoa que vai ministrar. Que vai conduzir a glória. Eu. Tenho que gerar. Eu não posso perder o foco. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vós sois a carta de Cristo. Porque algumas pessoas vão ler o evangelho em você. Eles vão perceber o quanto Deus os ama através de você. Eu já vinha falando e eu quero que você receba isso com muito carinho. Muito carinho na alma. Quando eu falo de avivamento, eu estou falando de almas mesmo. De vida se convertendo. Eu não estou falando de um momento que possa acontecer daqui a pouco aqui, a gente começar a orar e daqui a pouco a gente vai começar. Não, eu estou falando de muitas vidas se convertendo. Prepare-se. Pastor, você vai passar um bocado de tempo aqui, porque tem espaço, olha, cabe um bocado de gente. Sabe? Eu vou ser um pouquinho de nada ousado. Um pouquinho de nada. Por isso eu estou respirando direto aqui. Eu não quero nem me afobar. Se o que está para ser liberado sobre esse lugar hoje for absorvido por vocês, o pastor Melco vai ter um santo problema. Porque ele vai ter que derrubar isso aqui. Se ele quiser demorar mais um bocadinho, ele vai ter que derrubar isso aqui, para poder caber as cadeiras. Segura aí, na fé, pode guardar. Eu estou profetizando um santo problema para o pastor Mac, que é um tipo de problema que o pastor ama. É procurar espaço para guardar, para colocar o povo. Então guardem isso. Há um som que está sendo liberada sobre a vida de vocês. Não é sobre a minha vida simplesmente. É sobre a vida de vocês. Vai gerar algo tremendo, muito lindo aqui. Porque eu consigo ver pessoas por trás de cada um de vocês. Pessoas serão atraídas a esse lugar por causa do poder do evangelho na tua vida. Isso tudo vai acontecer por intermédio de um evangelismo, eu chamo de evangelismo por fogo. Evangelismo de poder. O livro de Atos falava sobre isso. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: virá sobre vós o Espírito de Deus, vem poder sobre vós, e vocês me serão o quê? Testemunha. Tanto aqui em Surubim, vamos lá para o lado de Passira, para o lado de Recife, até os confins da terra. Poder, guarda isso aí, poder para anunciar o evangelho. Tem alguma coisa aí sobrenatural? Deus está querendo liberar uma unção, poder, simplesmente para você anunciar o evangelho. E aí as coisas vão começar a acontecer. Simples, desse jeito, e com resultados sobrenaturais. Vai ter fogo de Deus sobre a tua vida. Fica de pé. Fogo de Deus sobre as tuas entranhas. É algo que vai arder nas tuas entranhas e nunca mais vai se apagar. Semelhante ao texto de Levítico 6, versículo 12, quando diz assim: e a chama arderá sobre o altar e jamais se apagará. Feche teus olhos agora, querido.